Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 12. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para o seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma dedicação da sua parte. Reserve aí um tempo para ler o texto bíblico. Reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são informações importantes para você que vai estar assistindo e estudando essa lição. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para verificação do aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. Por fim, há um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Como falei, nós estamos na aula de número 12 e o título da lição de número 12 é O Amor a Deus e ao Próximo. Bom, inicialmente eu quero explicar aqui para vocês, apresentar para vocês o cronograma da aula, a maneira como seguiremos com a apresentação do conteúdo. Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 1 João 4,8. Professor, por que 1 João 4,8? Porque, segundo o comentarista da lição, que é a pessoa quem escreveu a revista, esse é o texto áureo, o texto mais importante. Então, na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto onde foram pronunciadas as palavras de 1 João 4,8, que é o nosso texto áureo. Na segunda sessão da aula, eu quero então explicar o versículo 7 e 8, apenas o 7 e 8, para que a gente possa, apenas o 7 e 8, para que a gente possa então entender as palavras. E por fim, na terceira sessão da aula, eu encerro fazendo algumas aplicações, como esse texto bíblico se aplica às nossas vidas hoje. Como falei, aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no celular, abaixo da tela vai aparecer uma palavra mais. Clicando na palavra vai aparecer a descrição e na descrição do vídeo você vai encontrar o cronograma da aula, aula-atividade e o fórum para que assim você consiga usufruir o máximo deste conteúdo. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 1 João capítulo 4, versículo 8. Para isso, para explicar o contexto literário, explicar o contexto em que foram ditas as palavras de 1 João 4,8, eu queria ler com vocês uma citação que apresenta para a gente parte desse contexto. Esta passagem contribui para o debate maior ao fornecer um critério visível pelo qual os que são de Deus podem ser identificados. O amor como a característica marcante daqueles que nasceram de Deus e receberam vida por meio do Filho que Deus enviou ao mundo. Tal expressão de amor ao próximo é, portanto, a evidência de que permanecem nele e de que receberam o Espírito de Deus. Bom, deixa eu começar explicando aqui alguns pontos importantes. Veja, a comentarista diz o seguinte: essa passagem contribui para o debate. Qual que é o debate? Não sei se você já leu 1 João capítulo 4, se você não leu, você deveria ler, é um dos textos indispensáveis da compreensão cristã, mas lá no capítulo 4, versículo 1, João levanta uma questão importante que é sobre manifestações espirituais. Não acreditem em todas as manifestações espirituais, mas ponham à prova para saber se essa manifestação espiritual é ou não de Deus. Porque há muitas manifestações espirituais, mas nem todas elas procedem do Senhor. Existem manifestações espirituais que são diabólicas. Então, o argumento de João até o versículo 6, capítulo 4, versículo 1 a 6, é um argumento sobre testar os espíritos, para verificar se as manifestações espirituais procedem do Espírito de Deus ou do espírito do diabo. Bom, pelo que nós acabamos de ler aqui, a comentarista está dizendo que João vai ter um compromisso de responder exatamente essa pergunta
que foi colocada lá no começo do capítulo. Quais são os sinais distintivos que revelam que uma ação espiritual procede de Deus? E quais são os sinais distintivos que revelam que uma ação espiritual procede do diabo? E é claro que a resposta de João está associada ao fruto. O fruto que é produzido pelo Espírito de Deus e o fruto que é produzido por esta ação diabólica. Aqueles que foram alvos dessa ação do Espírito, eles receberam o amor de Deus. Porque é isso que o Espírito de Deus produz. Este amor, ele vai se manifestar nessas pessoas de duas maneiras. Primeiro, este amor é uma característica daquele que nasceu de novo. E aqui nós vamos ver daqui a pouco que isso tem muito a ver com a identidade cristã. O amor para o cristão é uma questão de identidade, porque essa pessoa reconhece que ela foi alvo da salvação de Cristo Jesus. Mas num segundo sentido, esse amor ele deve ser expressado para outras pessoas. Porque isso é uma evidência que, de fato, o Espírito Santo agiu sobre você. Você agora age como uma nova criatura. Assim como Deus enviou o seu Filho para manifestar o seu amor, nós somos desafiados a imitar Jesus Cristo, amando outras pessoas. Então isso é importante para nós, porque o argumento de João gira em torno dessas questões. Bom, quais são as considerações que eu queria fazer aqui antes da gente avançar um pouco mais e finalizar a primeira sessão? Então, veja, nós estamos diante de um fato de que a igreja tem sido alvo de manifestações espirituais diabólicas. Há muitos falsos cristos que saíram pelo mundo e que atuam no poder de Satanás. A igreja precisa identificar estas más influências porque elas têm produzido males à fé cristã. Como identificar, então, esses falsos cristos e essas falsas manifestações espirituais? Pela ausência do amor. O amor, portanto, ele será essencial como um distintivo de uma manifestação espiritual de Deus e como um distintivo de uma vida cristã autêntica. Deixa eu ler aqui um comentário interessante, porque neste comentário é dito para nós sobre o amor como sendo parte dessa identidade cristã. Veja comigo. Se 1 Coríntios 13 é a principal declaração paulina sobre o amor de Deus, esta seção de 1 João, que vai do versículo 7 até o versículo 14, é a principal declaração joanina sobre esse tema. João não fala do amor como um meio para um objeto maior, como Paulo faz em 1 Coríntios 13. Aqui, o amor não é importante primeiramente por razões de utilidade, mas por causa da identidade. Isso aqui é importante porque existem duas passagens chaves no Novo Testamento que falam sobre o amor. Uma delas é 1 Coríntios 13 e a outra é 1 João capítulo 4. Mas a ênfase de Paulo em 1 Coríntios 13 vai estar na utilidade do amor. O amor serve à edificação da igreja. O amor serve ao amadurecimento da fé, a um caminho mais excelente. Mas aqui em 1 João 4, a ênfase do amor está no amor como sendo uma característica da identidade cristã. Portanto, o foco de João ele é diferente de Paulo, porque aqui o que João pretende mostrar é que a ação autêntica do Espírito e o cristão autêntico que recebeu esta ação tem em si uma característica distinta da identidade cristã, que é o amor. E é sobre isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão da aula. Começando então a segunda sessão dessa aula, eu quero explicar 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu vou poder ficar só no 7 e 8 para a aula não ficar muito longa e a gente conseguir usufruir o máximo aí deste conteúdo. Bom, eu começo explicando o versículo 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, quando João diz
continuemos a amar uns aos outros, ele vai apresentar para a gente 3 motivos por que nós devemos continuar amando uns aos outros. Você consegue me dizer esses motivos? Primeiro, porque o amor vem de Deus. Segundo, porque quem ama é nascido de Deus. E terceiro, porque quem ama conhece a Deus. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Esses são os 3 motivos porque eles devem continuar amando uns aos outros. Deixa eu explicar, então, separadamente cada um desses conceitos. E aí, depois de explicar cada um deles, eu queria aplicá-los num caso real. Mostrar para vocês um caso real que vai deixar um pouco mais claro esses conceitos e vai elucidar para a gente esse conceito que João está apresentando. Primeiro, João disse que o amor vem de Deus. O ponto aqui é tentar fazer uma distinção entre aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Por exemplo, ódio, discórdia, ciúme e sentimentos parecidos como esse, eles não têm na Bíblia Sagrada nenhuma relação com Deus. Nesse sentido, apenas espíritos enganadores é que estimulam pessoas a praticar esses sentimentos. Por isso que João está dizendo, o amor vem de Deus. Praticar coisas como essa, ódio, discórdia e ciúme, isso não é uma pessoa que está sobre a ação do Espírito de Deus. Isso é uma pessoa que tem sido alvo do engano diabólico de manifestações espirituais que não vêm do Senhor. Porque as manifestações espirituais que vêm do Senhor resultam em amor. Então este é o primeiro sentido de João. O amor vem de Deus. Mas em segundo lugar, ele também diz que quem ama nasceu de Deus. Porque esta pessoa reconhece que o amor de Deus foi revelado quando ele enviou seu filho Jesus. E quando nós olhamos para Jesus como nosso Salvador e recebemos esta salvação, nós nascemos de novo exatamente porque recebemos esta graça que nos foi dada. Então, a vida espiritual que nós alcançamos hoje, ela é resultado dessa salvação que veio por meio de Cristo Jesus. Então, você conheceu o amor em Deus, porque você viu a maneira como ele te amou, no caso específico, nos dando o seu filho. Por fim, João diz que quem ama conhece a Deus. Isso aqui é um complemento, veja, são ideias que se complementam. Depois de você ter sido salvo e recebido o Espírito Santo, essa pessoa age como uma nova criatura. Agora você responde à altura à salvação que lhe foi dada. Você vive de fato como uma nova criatura. Você demonstra em amor, da mesma forma como você recebeu amor, que você agora é nova criatura em Deus. Veja, esses conceitos talvez eles possam soar assim meio genéricos e meio muito parecidos, porque talvez a gente tenha dificuldade de compreender o que a Bíblia está dizendo por causa de ideias transversais. O que são ideias transversais, professor? Muitas ideias que a gente tem sobre amor. Eu quero, inclusive, no final dessa primeira sessão, pegar um pouco dessa questão. Como nós temos muitas ideias sobre o que seria amor, talvez lendo este versículo, explicando esses conceitos, a gente fica, isso aí não está muito claro, não. Então o que eu quero fazer? Eu quero apresentar para vocês um caso real, onde este conceito foi desenvolvido, e neste caso real, onde este conceito foi desenvolvido, nós vamos ver o desenvolvimento desses 3 conceitos aparecendo lá. Vamos então? O texto que eu quero apresentar para vocês como aplicação, explicação deste conceito é Lucas capítulo 7. Veja comigo. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando.
As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Veja, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui com vocês é que nós temos diante de Jesus duas pessoas completamente diferentes. Primeiro, o que é que nós temos aqui? Nós temos um fariseu. Qual é a característica deste homem? Ele é conhecido pelo jejum, ele é conhecido pela oração, ele é conhecido por ser um intérprete da lei, um devoto da lei do Senhor. Mas além deste fariseu, nós também temos uma mulher. E qual que é a característica desta mulher? Ela é conhecida por praticar algumas coisas que o texto chama de pecado. Você percebe? Nós temos diante de Jesus duas pessoas completamente diferentes. Uma que parece ser moralmente boa e outra que parece ser moralmente não tão boa assim, porque ela é identificada como pecadora. E nesta cena é que vai aparecer os conceitos sobre amor. Vamos ver então? Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, que ela está lavando os pés de Jesus, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Veja, isso que a mulher está fazendo gerou um grande constrangimento. Porque ela está lavando os pés de Jesus. Mas o problema não é ela estar lavando os pés de Jesus, o problema é quem ela é. É o que ela fez. É a má reputação que ela carrega. Jesus está na casa de um homem moralmente bom. E ele não deveria, se fosse um profeta, aceitar que uma mulher pecadora como essa fizesse o que ela está fazendo ali. É diante deste fato que Jesus, então, se volta para este fariseu para conversar com ele. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Bom, na história hipotética de Jesus, se reproduz aquilo que está diante dele. Duas pessoas completamente diferentes. E na história de Jesus também. Nós temos uma pessoa que tem uma dívida de 50 e outra que tem uma dívida de 10 vezes mais, 500. Mas ambos os devedores que não tinham como pagar são perdoados, a dívida é cancelada. Qual dos dois vai ficar mais agradecido? O que devia 50 ou o que devia 500? É isso que Jesus pergunta para ele. E a resposta aparece para a gente no versículo de número 43. Versículo de número 43, veja comigo. Simão respondeu: suponho que aquele que ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os meus pés, mas ela o lavou com suas lágrimas e o secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas, desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungia meus pés com perfume raro. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está exatamente falando que essa é a diferença entre aquela mulher e este fariseu. Ele se considera um homem moralmente bom e, por causa disso, ele não se considera um devedor. A dívida dele talvez seja pequena, porque eu faço coisas boas, mas essa mulher não. Essa mulher que reconhece o seu pecado, reconhece o tamanho da sua dívida, ela sabe que precisa ser perdoada tanto quanto o fariseu. Por isso que Jesus conclui dizendo: eu lhe digo
os pecados dela, que são muitos, foram perdoados e, por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Sensacional isso, né? Para poder receber o grande amor de Deus, a pessoa precisa reconhecer a sua grande dívida. Depois, ela precisa reconhecer que não teria como pagar essa dívida. E precisa reconhecer também que Deus perdoou essa dívida. Agora ela sabe o que é amor. E é isso que Jesus diz. A diferença entre esta mulher pecadora e o fariseu é que ela sabe o tanto que ela devia. E como ela tem uma noção da consciência do seu pecado, ela recebeu muito mais amor do que você. Então Deus amou mais essa mulher porque ela tinha mais consciência da sua iniquidade. Aquilo que ela recebeu de Deus, agora, precisa ser demonstrado por outras pessoas. E aqui no caso específico, essa mulher está demonstrando o seu amor a Jesus, lavando os pés de Jesus. Aquilo que ela recebeu, ela está oferecendo. Tudo isso que é explicado nessa história real é exatamente o que João está dizendo para a gente. Vocês precisam amar porque vocês receberam o amor de Deus. Vocês tinham uma dívida impagável. Independente do quanto, você não conseguiria pagar, mas Jesus pagou tal dívida. E é exatamente por ter recebido o perdão dessas dívidas que você sabe o que é o amor de Deus. E é com base no amor de Deus recebido que João afirma: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, se anteriormente João disse que os cristãos deveriam amar uns aos outros, agora ele faz uma afirmação chocante. Se você não demonstrar o seu amor por outras pessoas, você não conhece a Deus. Diante dessa afirmativa, há duas questões que nós precisamos responder. Porque esta afirmativa, ela é chocante. Primeira questão, por quê? Segunda questão, como? Eu repito, quem não ama não conhece a Deus. Por que quem não ama não conhece a Deus? Segundo, como alguém pode amar a Deus? Essas são perguntas importantes que a gente precisa responder do texto. E aí eu queria então gastar aqui um tempo respondendo essas duas questões que elas são muito importantes para nós. Pense comigo, com base no que eu já falei. Por quê? Porque apenas quem ama conhece a Deus. Você consegue responder essa pergunta? Se precisar de um tempo para pensar, aperte pausa no vídeo aqui, pense. Quero estimular você a isso. Se você já sabe a resposta, eu queria repetir a leitura do texto para você entender por que apenas quem ama conhece a Deus. Lucas diz: eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Por que apenas quem ama conhece a Deus? Porque se nós não tivermos consciência do nosso pecado, se nós não vermos a graça dele pagando a dívida e nos perdoando, se nós não recebermos tudo isso, nós não conhecemos a Deus. O amor, portanto, diz respeito a esta minha condição, que fui alcançado por tão grande amor. Ele pagou por uma dívida que eu não teria como pagar. E é por isso que eu sei o que é amor. Porque eu também não merecia tal pagamento. Eu não merecia tal perdão. E é exatamente por causa disso que eu amo. Porque eu conheço e sei o que Deus fez por mim.
Se eu nunca fui perdoado dos meus pecados, se eu nunca recebi esta salvação, eu não conheço Deus. Porque a noção que eu tenho de amor não é uma noção da salvação e da minha condição. Por isso que, se você não tem um senso de pecado, não reconhece a salvação do Senhor, você não conhece Deus. Para chegar até Deus, é preciso reconhecer o seu estado de vida e como você precisa desta graça. Tudo bem, professor, eu já entendi por quê. Então quer dizer que apenas quem recebeu esta salvação sabe o que é amor, porque recebeu um amor que não merecia. Recebeu o perdão de uma dívida que não tinha como pagar. Ok, entendi por que eu preciso entender o amor. Mas como é que eu vou amar a Deus? Agora que eu entendo por que amor, como que eu, que fui salvo agora, vou responder este amor de Deus? Como que eu vou amar a Deus? E é aqui que eu acho que o problema começa. Porque se nós perguntássemos para um poeta, para um músico, para um artista, para um escritor, as respostas seriam as mais diferentes possíveis. O que é amor? Amor é um sentimento. Amor é um relacionamento sexual. Amor é compartilhar. Quando você vai lá buscar o seu filho na escola, está escrito: amor é orientação. Mas, e para João? Como é que uma pessoa pode demonstrar o seu amor por Deus? Porque qualquer que sejam as respostas que nós estamos oferecendo, ela é muito diferente da resposta bíblica. Portanto, nós não podemos responder como responder o amor a partir da nossa imaginação, porque isso é muito subjetivo. Nós devemos responder a pergunta como exatamente com base nas palavras de Deus. Como alguém que recebeu a graça de Deus responderia de maneira apropriada a este amor recebido. E João responde isso lá no capítulo 5, versículo 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque primeiro nós entendemos por quê, agora entendemos como. Como é que você vai amar a Deus? Não é dando apelidos carinhosos do tipo papaizinho lindo, cheiroso. Não é dando abraços assim, ai, o que você está fazendo? Eu estou mostrando o meu amor. Sabe como é que você vai demonstrar o seu amor? Obedecendo, tá aqui, ó, obedecendo. Quando você obedece os mandamentos dele, você está demonstrando o seu amor. E sabe o que ele diz? Os seus mandamentos não são difíceis. Isso aqui é preciso grifar. Professor, por que os mandamentos de Deus não são difíceis? Isso aqui está relacionado a tudo que ele fez por nós. Você tinha uma dívida impagável. Ele te perdoou. Ele te amou sem que você merecesse tal amor. Ou seja, do começo ao fim, tudo que ele tem feito tem sido pelo seu benefício. Por que você acha que as ordens dele para você também não vão lhe beneficiar? É isso que significa dizer que os seus mandamentos não são difíceis. O que Deus está estabelecendo para nós como mandamentos são ordens que precisam ser obedecidas para o nosso próprio bem espiritual. Porque Ele está cuidando de nossas vidas, Ele está zelando da nossa alma. E isso é um ponto importante. Aqui eu queria chamar a sua atenção para uma penúltima citação. Essa tendência de definir Deus por conceitos humanos de amor leva diretamente a heresias egocêntricas,
como as que frequentemente são apresentadas pela espiritualidade popular. A espiritualidade popular pega o conceito de amor de Deus e torna um egoísmo exagerado. O amor de Deus tem a ver com a legitimação dos meus desejos sexuais. O amor de Deus tem a ver com a legitimação da cobiça, da ganância, da inveja, do orgulho. E aí nós passamos a definir o amor de Deus com os nossos próprios termos. Não, ame mais a si do que os outros, faça mais por si do que pelos outros. Não, isso não é amor. O amor de Deus está em obedecer a Deus, o que ele estabeleceu no evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Se você não conhece o evangelho, se você não obedece o evangelho, você não ama a Deus. Se você conhece o evangelho e obedece o evangelho, a sua obediência é uma demonstração de amor. E veja, o ponto de João aqui, no começo da aula, disse: em face aos espíritos diabólicos que tentam enganar os irmãos, este é um sinal distintivo de que vocês não estão sendo vítimas do diabo. O Espírito Santo de Deus produz em vocês isso. O Espírito Santo de Deus age em vocês assim. Como? Fazendo com que vocês sintam prazer em obedecer ao Senhor. Por último, e eu encerro a primeira sessão. João não diz que o amor é Deus. Uma afirmação que não é encontrada em nenhum lugar das Escrituras. Sempre houve quem desejasse apoteotizar o amor humano, mas isso não pode ser feito. Fazer isso seria substituir um Deus vivo, pessoal e ativo por uma abstração intelectual, ética, volitiva ou emocional. É aqui, portanto, que as coisas saem do controle. Quando as pessoas tornam Deus amor. Quando as pessoas tornam o amor uma compreensão intelectual e pessoal. Portanto, não tem a ver com obedecer a Deus. Tem a ver como Deus é tolerante, como Deus é paciente com os meus próprios pecados. E aí nós vamos criando e desenhando a imagem de Deus que não faz o menor sentido. Porque é o Deus da conveniência. Ele vai aceitando e tolerando tudo que a gente vai dizendo porque ele ama. E se ele ama, ele inclui. E se ele inclui, ele não lançaria fora. Então nós vamos subvertendo Deus, a nossa imaginação caída, contaminada pelo pecado. E é exatamente isso que o espírito diabólico faz. Ao invés de nos levar à obediência da verdade de Deus, o espírito de Satanás nos afasta da obediência e nos faz rejeitar a verdade que nos salvaria. Para encerrar esta aula, eu queria fazer algumas aplicações, como esse texto bíblico se aplica às nossas vidas hoje. Bom, primeira aplicação. Deus é o único que tem autoridade para definir o que é amor. Veja, poeta pode escrever sobre amor. Cantor pode cantar sobre amor. Alguém pode te dar um cartão comemorativo expressando sentimentos de amor. Mas muitas dessas representações são definições absurdas, algumas até irresponsáveis, outras perversas sobre o que é amor. São representações usadas para racionalizar o nosso egoísmo, para manipular os outros e até para dar carta branca para a pessoa fazer o mal. Percebe? Poesia, música, cartão comemorativo pode falar de um amor que simplesmente não tem nada a ver com amor. O mundo está cheio de amores falsificados. Conceitos de amores que vêm da imaginação pervertida das pessoas. E aí cada um vai criando uma noção de amor que é obsessivo,
é egoísta, é manipulador, é mau caráter. Isso não é amor. O que é amor? Apenas Deus pode dizer o que é amor. E ele fez isso. Quando ele olhou o tamanho da nossa dívida, nos enviou o filho dele para pagar uma conta que nós não conseguiríamos pagar. E depois de nos amar, e depois de nos salvar, dizer: você agora é uma nova criatura. Obedeça às minhas ordens, porque eu estou fazendo isso pelo seu bem. Isso é amor. Apenas Deus pode nos indicar o caminho do amor. Nós não conseguimos isso em poesias, em músicas, em cartão de Natal. Nós não conseguimos isso nas abstrações mais diversas. Pelo contrário. Segunda aplicação. O amor é o oposto do pecado. E qualquer coisa praticada que a Bíblia define como pecado não pode ser amor autêntico. Com qual frequência 1 João 4 é evocado para legitimar todo tipo de pecado? Com muita frequência. Uma pessoa pode evocar 1 João 4 para legitimar a sua liberdade sexual. Deus é amor? Por que ele rejeitaria alguém que tem liberdade sexual como eu? Não, rejeita não. Ele me aceita como eu sou. Por que Deus rejeitaria alguém que não quer carregar uma criança indesejada? Não, rejeita não. Ele aceita que eu faça o que eu quiser. Por que Deus rejeitaria que eu trate com ciúme o meu cônjuge? Ele também zela, eu também estou zelando, então ciúme para cima. Enfim, são todas representações de amor que, como falei, falam muito mais sobre o nosso egoísmo, sobre a nossa manipulação, sobre os nossos pecados. O amor que é feito por Deus não tem nada a ver com isso. E é isso que João quer deixar claro na cabeça daquelas pessoas. Existe uma ação diabólica atuando de maneira a tentar enganá-los. Mas como saber que esse espírito não procede de Deus? A ausência de amor. Espírito diabólico não exige obediência à lei do Senhor. Espírito diabólico não conhece senso de pecado. Espírito diabólico fala sobre outras coisas. E você nunca vai encontrar o amor de Deus no espírito diabólico, porque ele nunca recebeu amor. E isso é importante para nós. Se alguém está usando a palavra amor de maneira arbitrária para defender algum dos seus pecados, este é um sinal legítimo de que aí está uma manifestação diabólica de Satanás. Este é um sinal legítimo de que aí está uma pessoa que está sendo enganada pelo diabo. Porque o amor não nos leva a infringir normas e regras que foram estabelecidas para o nosso próprio bem, por aquele que nos amou, sem que a gente merecesse esse grande amor. Terceira aplicação. Nenhum dos nossos critérios para medir uma vida espiritual substitui o amor. O que é para você uma pessoa de vida espiritual sadia? Às vezes nós pensamos vida espiritual como sendo práticas religiosas e estimulamos as pessoas a fazerem isso. Mas hoje nós descobrimos que a expressão do amor cristão está na obediência a Cristo. Obedecer, portanto, é um indício de vida espiritual elevada. Porque você obedece porque sabe quem foi que lhe ordenou. Você obedece porque sabe quem é que você está obedecendo. Agora, tudo isso acontece exatamente porque você recebeu um bem e você deseja responder à altura àquilo que lhe foi dado. Você recebeu uma graça
e deseja responder à altura à salvação que lhe foi dada. Por isso que nenhum dos nossos critérios para medir a vida espiritual substitui o amor. Se você se considera uma pessoa espiritual, mas você não obedece a Deus, se você se considera uma pessoa espiritual, mas você não demonstra amor pelos seus irmãos, você precisa rever a sua vida espiritual. Quarta aplicação: não pode haver amor genuíno por Deus ou pelo próximo que não esteja ancorado na fé em Jesus. E essa pauta do amor, ela tem sido utilizada como meio de manipular pessoas para questões políticas. Olha, o amor autêntico é um amor que pensa no próximo. O amor autêntico é um amor que faz isso, aquilo, outro. Lembra que eu falei na primeira sessão sobre 1 Coríntios 13? Paulo também fala sobre amor lá. E Paulo diz assim: ainda que eu dê os meus bens, se não tiver amor, nada seria. E por que isso é importante? Porque alguém pode se apropriar dessa pauta achando que o amor é esse ato banal de responder a uma ONG, este ato banal de dar a minha propriedade e responder financeiramente a todos os compromissos e pronto. Eu sigo com a minha vida, pronto. Já doei. Agora posso dormir em paz. Agora eu posso seguir na vida pecaminosa. Agora eu posso praticar todo tipo de mal. Por quê? Porque eu já doei. Eu já demonstrei amor. Não há demonstração genuína de amor que não esteja ancorada naquilo que Cristo fez por nós. Você reconhece o tamanho da sua dívida e reconhece o tamanho do perdão que você recebeu. Ou seja, você está respondendo de maneira apropriada à salvação que você recebeu. Este não é um ato para tentar comprar Deus, para tentar persuadir Deus, para tentar limpar sua consciência. Esse é um ato de obediência de quem recebeu uma salvação que não merecia. É um ato de amor. Você sabe o que é amor porque você recebeu amor. Você não merecia ser amado, mas foi. E agora você está amando pessoas que também não mereciam, mas estão sendo. Porque enquanto você faz isso, nós descobrimos o que é o amor de Deus. Então não tem como pensar em amor sem pensar no senso de pecado. Não adianta trazer agasalho e comida e seguir com a sua vida do jeito que você quiser. Se você quiser responder à altura, lembre-se primeiro daquilo que Cristo fez por você. É uma resposta ao amor de Cristo pela sua vida. Quinta e última aplicação, e eu encerro aqui. Espíritos enganadores são os únicos que aceitam as obras da carne. A mensagem do amor, ela tem um contexto muito específico. Em face às manifestações diabólicas, vocês precisam testar os espíritos. E é claro que o teste do espírito é importante, para a gente não estar sendo enganados por uma ação de Satanás. E a ação de Satanás, ela tende a isso. Ela não produz amor. A ação de Satanás tenta justificar a mentira, a inveja, o orgulho. A ação de Satanás é uma ação que legitima todo tipo de pecado. E por isso que João diz, Deus é amor. Porque o que ele produz é isso. O que deve ser produzido numa vida que foi salva por Cristo é isso. Mas espíritos enganadores não. Eles não produzem obediência à palavra de Deus. Espírito enganador não produz senso de pecado. E por isso que eu disse isso agora há pouco e repito. Pessoas que estão sendo enganadas por espíritos enganadores, eles rejeitam a verdade que os salvaria
e se entregam às suas paixões. Isso que estou dizendo tem como base dois textos bíblicos importantes. Marcos 13, 22 e 1 Tessalonicenses 4. Marcos 13, Jesus fala: nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas para, se possível, enganar os escolhidos. Ou seja, pessoas que se fazem parecer como boas, mas não são, e elas têm manifestações espirituais incríveis, mas todas elas são praticadas para tentar enganar os escolhidos. Enganar como? O texto de Tessalonicenses responde: o engano consiste exatamente em rejeitar a verdade que o salvaria. Você vira as costas ao Evangelho. Você não quer obedecer ao Evangelho. Você não quer obedecer às ordens de Jesus. Você não quer reconhecer o seu pecado, a sua própria condição. O que você quer é ver milagres. E por isso que o texto de Tessalonicenses diz que Deus permitiu que essas pessoas fossem julgadas por aquilo que elas mais desejam. Então elas serão enganadas por esses poderes espirituais que vão levá-las à destruição e à condenação. Essa é a diferença entre uma ação de Deus e uma ação do diabo. A ação de Deus cria em nós uma consciência sobre nossa própria condição. A ação de Deus nos leva para próximo de Cristo glorificado, nosso Senhor e Salvador. A ação de Deus nos faz desejar obedecê-lo. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Se o bondoso Deus nos permitir, nós nos encontramos aqui na semana que vem. E esta é a última semana para você votar a enquete. Em 2025, devemos continuar com a nossa Escola Bíblica Online? Na próxima aula eu quero então apresentar para vocês a enquete, as respostas que foram recebidas e dizer como seguiremos em 2025, se seguiremos ou não com a nossa Escola Bíblica Online. Não teve o vídeo nem no começo nem no fim, porque o computador tive que formatar, perdi o vídeo, vou ter que refazer tudo, mas pela ajuda de Deus consegui concluir essa gravação. Deus abençoe e tenha uma boa semana.